Olá, tudo bem? Algumas semanas atrás nós conversamos bastante sobre a fisiologia, a farmacologia da manutenção da pressão arterial nos nossos pacientes na anestesiologia veterinária. A gente conversou bastante sobre o conceito dos vários receptores e neurotransmissores que atuam em sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Vocês podem ver isso em alguns vídeos aí atrás no IGTV, onde a gente discutiu a base farmacológica e fisiológica desses sistemas, além do que a gente conversou também bastante sobre dobutamina, dopamina e alguns outros fármacos que podem fazer a manutenção de pressão arterial de alguma forma, fármacos vasoativos e fármacos inotrópicos positivos também, que atuam direto em musculatura cardíaca, enfim, atuando em receptores alfa e beta, primordialmente, que é o que vai fazer a manutenção da homeostasia do sistema cardiovascular funcionando de uma forma perfeita. A gente sabe que a pressão arterial, então, é o resultado da multiplicação da resistência vascular periférica e o débito cardíaco. A gente sabe desses conceitos e, em algumas situações, quando a gente tem o nosso paciente anestesiado ou sob influência de algumas situações patológicas, como é o caso da sepse, por exemplo, paciente séptico, a gente tem um déficit na manutenção dessa pressão arterial, a gente não consegue fazer, esse paciente não consegue manter essa pressão a níveis adequados, né? Então a gente tem que abrir mão e fazer uso de alguns fármacos, conhecendo muito bem essa farmacologia e fisiologia do sistema nervoso autônomo, desses fármacos que vão atuar nesses receptores, fazendo essa manutenção da homeostasia e da pressão arterial desse meu paciente. Pois bem, eu senti um pouco a falta de amarrar esses conceitos e da gente discutir um pouquinho na prática como isso realmente funciona. Nós falamos aí dos fármacos dobutamina e dopamina no vídeo anterior, porém, na prática, a gente sabe que a dopamina, por exemplo, que é um fármaco vasoativo, a dobutamina a gente já conversou sobre ele, falando sobre a sua atuação. A dopamina, na prática, talvez seja o fármaco mais utilizado nessa situação. A gente sabe e viu e escutou, a gente já viu sobre isso, que ela tem a sua atuação principalmente em receptor alfa-1, atuando em vasculatura lisa dos vasos periférica, fazendo essa contração e naturalmente fazendo com que essa pressão arterial se eleve ou aumente essa pressão arterial. Esse é o resultado, essa vasodilatação é o resultado principalmente de alguns fármacos que a gente usa durante a anestesia, que alguns pacientes pode causar essa maior vasodilatação e a diminuição dessa pressão arterial. Também é consequência da situação do choque séptico nesses pacientes sépticos, tá bem? Então, a dopamina é um fármaco sim de eleição para fazer uso nessas situações, porém, ela nem sempre é muito efetiva. Alguns trabalhos, algumas teses e alguns trabalhos científicos ultimamente mostraram que a dopamina atua ou vai ter uma solução em mais ou menos 40% a 60% dos casos em que ela é utilizada, ela vai fazer esse controle da pressão arterial. Porém, grande parte desses pacientes ela não vai ter grande atuação, não vai levar os níveis da pressão arterial a níveis aceitáveis. Então a gente precisa fazer o uso de alguns outros fármacos concomitantes junto com a dopamina ou simplesmente substituí-la por fármacos que vão ter atuação no sistema nervoso autônomo em receptor alfa-1, principalmente elevando, então fazendo essa vasoconstrição e fazendo com que essa pressão suba. Esses fármacos podem ser norepinefrina e efedrina, talvez sejam os dois fármacos mais utilizados nessa situação. Também a efedrina tem um efeito bastante fugaz, pode ser utilizado em bolos ou em infusão contínua, e a norepinefrina é um fármaco que deve ser utilizado de uma maneira muito mais restrita, muito mais ajustada em infusão contínua. São fármacos que em doses usuais vão ter atuação principalmente em receptor alfa-1, também podendo ter um pouco de atuação em receptor beta-1, então aumentando o cronotropismo e a força de contração do coração, mas o meu objetivo principal quando se faz uso desses fármacos é a atuação então em receptor alfa-1, fazendo essa vasoconstrição nesse paciente que teve uma vasodilatação prévia por algum motivo, ou pelos fármacos durante a anestesia, ou pela situação de sepse, e aí então eu vou ter o controle da pressão arterial. Então talvez esses dois fármacos, e talvez principalmente a norepinefrina, seja o fármaco de eleição quando eu quero fazer esse controle de pressão arterial. Então, dopamina, norepinefrina, efedrina são talvez os três principais fármacos que vão atuar em receptor alfa-1, ajudando então na manutenção da pressão arterial. Beleza, pessoal? Deixe seu comentário aqui e curta esse vídeo. Valeu, um grande abraço!